bem-vindo para essa aula sobre busca local não monótona. Esse tópico, nós terminamos o bloco sobre buscas locais, o bloco geral, né, que explicava que uma busca local, ingrediente principal é uma vizinhança, né, é uma solução inicial necessária, e pode ser obtida por técnicas construtivas, que nós vamos discutir depois, isso também é importante, mas fora disso, o ingrediente principal importante, com certeza, é a vizinhança. E nós discutimos alguns aspectos das buscas locais monótonas. Monótona quer dizer, ok, sempre melhora. Caso eu vou minimizar, então sempre diminui o valor da função objetivo. Ou no máximo, nós discutimos isso também, isso pode ser interessante, em alguns casos deixa o valor igual. E depois termina no mínimo local, né, que posso definir de forma estrita ou não estrita. Né? E nós discutimos uma série de aspectos teóricos na última, aqui ainda, que diferentes subproblemas têm diferente complexidade. Então, o subproblema de fazer uma busca local padrão, então executar essa busca local, encontrar um mínimo local qualquer, que pode ser uma outra, pode ser um problema mais difícil, e encontrar o mínimo local padrão, então o mínimo local que a busca local encontraria. E nós discutimos alguns aspectos de qualidade de solução obtida possível de obter para uma busca local. Nós descobrimos, por exemplo, que o problema da caixeira viajante, no caso geral, a busca local pode ser arbitrariamente ruim, 2 OPT no exemplo. No caso métrico pode ser um pouquinho melhor, 4 AICN. Então, olhamos um pouquinho a técnica, como analisar esse tipo de coisa. Né? Eu posso aplicar esse princípio a qualquer outra busca local. Sempre me perguntar, ok, qual a qualidade dessa busca local, que ela consegue no melhor caso. Eu consigo, por exemplo, construir um mínimo local que é um fator X, de uma solução conhecidamente ótima, por exemplo, isso mostraria que é uma limitação dessa busca local, ou eu poderia talvez garantir que cada mínimo local é no máximo um fator X da solução ótima, que daria um resultado positivo. Bom, buscas locais não monótonas fazem que o nome diz, né? Elas são não monótonas, no sentido que o contexto aqui sempre vai ser minimização, então eles não monotonicamente melhoram o valor da função objetiva, então diminui cada vez, mas eles permitem piorar também. Né? No meu rascunho assim, onde no eixo X é o espaço de soluções de uma instância X, e no eixo Y é o valor de uma solução. Isso seria basicamente, né, tem alguma paisagem de otimização, e aqui uma busca local poderia iniciar aqui, e vai aqui até um caminho, um mínimo local, caminhar até um mínimo local, mas depois poderia piorar também de novo. Esse espaço unidimensional, isso é meio trivial, isso é meio mais um rascunho que uma coisa real. Em geral, o espaço tem muitas dimensões. A generalização da ideia de uma busca local não monótona é relativamente simples. Né? Eu vou começar com alguma solução inicial, que também vou lembrar como uma solução ótima, esse asterisco. Depois eu mantenho a ideia de usar uma distribuição de probabilidade sobre os vizinhos para selecionar aleatoriamente, de acordo com essa distribuição, um outro vizinho. Uma coisa nova é que a única coisa nova é essa linha aqui. Né? Tem uma função aceitável, né, que vai comparar a solução anterior, o S, e a nova solução S', e caso a nova solução S' é considerada aceitável, eu vou aceitar. Se não, eu fico no mesmo ponto. E a próxima linha é só para administração, né? Basicamente. Bom, caso o valor da função objetiva está melhor que a melhor solução, então eu vou lembrar isso como melhor solução. Esse asterisco, de fato, eu acho que eu vou omitir isso em muitos algoritmos depois, né? Esse asterisco sempre é a melhor solução vista
e o feed S asterisco o valor correspondente, né? E aqui tem um pouquinho de código, que aqui nessa linha está explícito, mas normalmente é trivial, pode ser omitido, né? Porque é sempre a mesma coisa. Outro aspecto aqui é que agora, dois aspectos aqui. O primeiro é que agora eu não vou poder parar mais no mínimo local, né? Porque eu tenho uma busca local não monótona, poderia piorar. A ideia é exatamente de sair de mínimos locais, né? Não ficar preso em mínimos locais. Então eu não vou saber como a busca, ou em que momento a busca termina. Em particular, a busca não sabe, mesmo se eu vou encontrar a solução ótima do problema, essa busca local não vai saber disso. Como ela não tem mecanismo para demonstrar a optimalidade, né? Simplesmente vai caminhar no espaço de busca. Então, eu vou ter que definir um critério de parada, né? Isso é um aspecto novo aqui, né? E a segunda coisa, que é uma observação mais global, né? E como todo, o algoritmo ainda é extremamente simples, né? Então, 5 linhas. Vocês têm a vizinhança já definida. Só tem mais uma função que define se uma outra solução é aceitável ou não. Okay? Bom, o motivo é fugir de mínimos locais. Eu poderia fazer isso por uma caminhada aleatória, obviamente, mas isso talvez vai gastar muito tempo, né? Então, o esporte de uma busca local não monótona é passar o tempo, de preferência, em soluções boas, ou perto de soluções boas, né? Se eu vou ver aqui o meu diagraminho em uma dimensão de novo aqui, obviamente, para fugir desse mínimo local, eu tenho que superar todas as soluções aqui, então chegar até esse ponto aqui, depois para chegar no próximo mínimo local. E aqui, esse tempo aqui talvez está perdido. Eu queria talvez pular diretamente para lá, mas isso a busca local não consegue fazer. Nesse caso de uma dimensão só, isso também é trivial, porque eu poderia buscar da esquerda para a direita e necessariamente tem que visitar tudo, né? Em 2D isso é ligeiramente mais interessante, porque então se estou aqui no mínimo local, talvez assim, né? E depois tem o outro mínimo local aqui do lado, eventualmente, deixa eu ver como eu consigo desenhar isso aqui para ilustrar. Então, talvez assim, tem outro mínimo local aqui do lado, eventualmente aqui talvez tem caminhos diferentes de sair desse mínimo local para chegar para lá, então superando um pouquinho, chegar no mínimo local mais profundo aqui, mas eu poderia talvez fazer um caminho um pouquinho menos inteligente para chegar no mesmo mínimo local, né? Então, você tem mais dimensões, tem mais chances de chegar do mínimo local para outro, e tem mais chances de manter o valor da solução não alto demais. Isso faz sentido como ideia global? Uma dúvida? Bom, critérios de parada rapidamente, porque isso vai ser uma coisa comum. Critério de parada, ou stopping criterion, já mencionei. O motivo, principalmente, é que eu não sei quando eu bati na solução ótima, né? Se eu tenho um solver exato, o solver exato vai saber, o objetivo do solver exato é demonstrar a otimidade da solução. Então, no momento que o solver exato encontra a solução ótima, ele demonstra isso, pode parar também, né? Isso não é assim com heurísticas, né? Então, eu vou ter que definir algum critério de parada, senão essa coisa roda para sempre. Coisas mais comuns são iterações, o tempo máximo, né? Então, eu vou definir uma meia hora, ou eu vou definir, sei, 10 mil iterações, algo assim, né? Parte negativa de fazer isso plenamente é que na complexidade clássica nós sabemos que o tempo depende do tamanho da instância, então, não sei, sorting n log n, ou não sei, caminhos mais curtos,
tá? E outros problemas, né? Um polinômio n, n sendo o tamanho da instância, né? Então, a princípio, eu deveria definir o número de iterações, o tempo máximo, também em função da instância. Infelizmente, fundamentalmente, se eu vou tratar problemas MP completos, né, supondo que P é diferente de MP, então a complexidade vai ser exponencial no tamanho do problema. Então, a princípio, o correto seria ajustar isso de forma exponencial. Só que isso logo vai ser impossível, então isso não se faz na prática. De fato, o que é relativamente comum na prática é usar o número de iterações, um tempo máximo fixo. Felizmente. Não daria para tu não botar critério de parada, imprimir as soluções atuais, deixar o usuário encerrar quando ele quiser? Alguma coisa assim, dar um Ctrl C e encerrar ali naquele ponto? Sim, com certeza, isso dá para fazer também. Tem alguns métodos, inclusive algumas coisas interessantes que interagem com o usuário de diferentes formas, mas muitas vezes eu não quero interagir. Ou seja, O que outro programa usa esse programa? sim, por exemplo, outro programa está usando, eu vou rodar de noite, né? Então eu mando um job no servidor, talvez depois eu quero receber o valor. Mas eu poderia também, isso acho que talvez não está aqui, eu poderia também definir eu poderia definir uma qualidade aceitável. Né? É relativamente difícil para um usuário, como pesquisador, por exemplo, trabalhando nessas coisas, eu sei talvez que eu quero, eu conheço essas coisas bem, mas um usuário qualquer, digamos, eu faço uma heurística que otimiza algum problema logístico para uma empresa, então essa empresa não tem conhecimento interno da coisa, talvez não é muito afim de ler as saídas do meu algoritmo, coisa assim, talvez tenha uma interface gráfica, enfim. O que eles poderiam talvez definir seria uma qualidade aceitável. Né? Então é possível que eu dizer, olha, vamos pegar o problema logístico, pensando em caixeiro viajante, né? Se o tamanho da rota é menos que 100 km, já está bom para mim. Por exemplo. Então, depois, eu poderia definir essa qualidade aceitável. Isso supõe, obviamente, que o usuário é capaz de estimar. Né? Então, sim, por exemplo, porque se a solução ótima é 102, então o algoritmo nunca vai terminar novamente. Então, talvez você poderia fazer uma combinação de qualidade aceitável e tempo. Né? Então, me dá uma solução que é menos que 100 ou termina numa maior, algo assim. Isso é possível. Sim. Formas mais inteligentes são também critérios de estagnação que eu posso fazer. Né? Então, isso vai acontecer ao longo do tempo, né, que cada vez fica mais difícil encontrar soluções melhores. No início, eu faço muito progresso em geral, até cair no primeiro mínimo local. Depois vai estagnar um pouquinho, mas eu talvez encontro um mínimo local melhor. E depois vai estagnar um pouquinho mais, etc. Né? A quantidade de mínimos locais de uma certa qualidade fica, se a qualidade aumenta cada vez menos, né? Então a estagnação vai automaticamente acontecer. Se eu vou, por acaso, encontrar a solução ótima, não tem como melhorar mais, então vai ter a estagnação eterna. Né? Então eu poderia, um pouquinho mais inteligente, definir um número de iterações ou um tempo máximo sem melhora. Então 10.000 iterações sem melhorar a solução, uma maior sem melhorar a solução, eu vou definir o sistema como estagnado, não está fazendo mais progresso, e depois parar. Qualidade aceitável, de fato eu estou vendo agora que eu tenho isso aqui, na qualidade aceitável, só não como entrada do usuário, né? Um desvio relativo fixo de algum limitante inferior do problema. Isso seria, então, isso aqui, desvio relativo fixo para algum limitante inferior do problema. Isso seria uma alternativa. Né? Qualidade aceitável seria uma coisa primal, então, em termos de qualidade da solução. Então, eu vou definir 100 e estou satisfeito com 100 ou menos.
limite inferior seria basicamente um critério dual, né? Onde eu sei que a solução ótima não pode ser menos que, por exemplo, 80. Então, se eu estou um certo desvio relativo disso aqui, então eu vou terminar. Então, para definir esse desvio relativo fixo, né? Então, se o valor da solução é V e L, então, coloco aqui, V valor L é um limitante inferior da solução. V menos L seria o desvio absoluto. Então, V menos L sobre L, ou seja, V sobre L menos 1 é o desvio relativo. Desvio relativo. E aqui eu poderia definir que o desvio relativo é menor ou igual que, por exemplo, 0,25. Isso seria o equivalente a dizer que como L é um limite inferior, eu estou garantidamente 25% da otimalidade. Isso precisa, obviamente, limite inferior, garantido. Isso complica o projeto, isso não vem de graça. O problema do caixeiro viajante, por exemplo, um limite inferior trivial, seria zero, talvez, mas nesse caso não, nem funciona, porque eu vou dividir por zero, mas eu poderia pegar a distância mais longa, multiplicar por n, por exemplo. Isso também. Desculpa, a distância mais curta e multiplicar por n, isso seria um limite inferior trivial. Isso talvez a melhor forma de fazer isso, porque assim eu tenho uma ideia clara do progresso da heurística e também uma garantia no final. Né? Isso torna uma heurística que só retorna um valor sem garantia nenhuma em uma heurística com garantia. Porque eu posso dizer que o desvio da otimalidade, que menos que o desvio para limitante inferior, então é garantidamente não mais que uma certa percentagem. Então eu posso. Qual a melhor forma polinomial que já se tem para calcular esses limites inferiores para TSP? Aqui, para TSP especificamente, depende. Né? Aqui, de fato, tem um exemplo, então talvez eu vou apresentar o exemplo e depois comentar sobre os limites aqui. A resposta, não, deixa-me dar a resposta direta, né? A resposta depende do limite. Né? Se tu pega, né, eu dei, então, exemplo alternativo, né? Eu dei esse exemplo alternativo, pega D mini, que é simplesmente o mínimo entre todos I e J diferentes, obviamente, D e J, onde D e J é a distância entre cidade I e cidade J, isso D min, né? Isso é a distância mínima entre duas cidades. Então, cada trecho... Sim, a pergunta é qual é a melhor função dessas que já criaram, que pode ser calculada em tempo polinomial, o senhor conhece? Isso é uma boa pergunta. Eu não sei dizer com certeza, mas o que nós temos aqui, de fato, não é muito distante disso. Sim, a resposta vai ser um pouquinho extenso, ok? Então, só para contextualizar que isso seja claro para todo mundo, né? Limitante inferior, o que melhor que o que mais perto da otimalidade, o que melhor é a minha garantia, obviamente. Né? Se eu pego um limitante inferior fraco, a garantia vai ser ruim. E a resposta, então, a dúvida é talvez é uma dúvida combinada, né? Qual é o melhor limitante inferior, qual é o melhor limitante inferior e o tempo que preciso, o melhor limitante inferior que eu consigo calcular em tempo polinomial. Isso é mais interessante porque o melhor limitante inferior que eu consigo calcular em tempo exponencial, obviamente, é a solução ótima. Então, eu posso gastar o tempo para resolver, aqui eu tenho o melhor limitante, mas isso não faz muito sentido. A resposta depende da qualidade do limite, do limitante. Então, aqui esse exemplo aqui, né, pego a distância mínima entre todas e multiplica por n. Né? Isso, com certeza, é um limitante inferior, chama L1 aqui. Isso posso fazer, obviamente, em ordem n ao quadrado. Né?
e aqui, mas isso é super, super fraco, obviamente. Aqui tem um outro exemplo, o limitante de HeldCarp. O limitante de HeldCarp resolve esse programa linear aqui, né? Então, xe aqui é uma variável que, a princípio, seria uma variável 0,1, que diz se uma certa edge, se uma certa aresta faz parte ou não faz parte da solução. Então, da rota ótima, então, não sei se a rota ótima é isso aqui, e aqui é o edge, então esse x edge vai ser 1. E depois eu vou multiplicar com o custo. De fato, eu usei MC aqui, que eu usei D para distância aqui. Então, é a mesma coisa, ok? Esse D é a mesma coisa. Então, esse é o custo da rota que eu quero minimizar. E aqui tem algumas restrições, né? Cada vértice na rota tem que ter grau 2. E cada subconjunto, que não é vazio ou subconjunto completo, tem que ter pelo menos 2 arestas que entrem ou saem, ou cruzem a fronteira, se vocês querem, desse subconjunto. Isso, de fato, exclui subrotas. Né? Esse limitante do HeldCarp é uma coisa bem razoável. O limitante de HeldCarp dá para calcular em tempo polinomial, mesmo que tem número exponencial aqui de restrições, né? Notem que isso para todo subconjunto desse, por métodos de separação, basicamente. Então, isso tem como resolver em tempo polinomial, mas eu não poderia dizer polinômio no momento. Né? O limitante de HeldCarp é muitas vezes usado como limitante inferior, porque é muito perto em ciências práticas. Né? Aqui embaixo tem uma garantia que no caso métrico, nunca é menos que 2/3 do valor ótimo, que parece razoavelmente fraco ainda, né? Mas pelo menos essa garantia teórica tem. Na prática é muito, muito melhor. Então, muitas vezes menos que 1% ou mais perto, menos que 0,1% da otimidade. Então, seria uma resposta parcial à tua dúvida. Mas esse limitante poderia ser melhorado ainda, né? Uma tentativa de uma resposta completa, que vai ficar incompleta, fundamentalmente. Esse limitante poderia ser melhorado ainda por colocar mais cortes aqui. Okay? Tem outros cortes. Tem outras desigualdades válidas que eu posso colocar nesse programa linear aqui. Desculpa, eu tenho que notar aqui, né? Eu falei que as variáveis xe, 0, 1 selecionam arestas, mas notem aqui que isso são variáveis reais. Né? Isso é a relaxação linear do programa linear que eu estou resolvendo. Né? Senão eu vou resolver o problema do caixeiro emergente mesmo. Né? Se vocês resolvem isso com variável 0, 1, vocês resolvem o caixeiro emergente. Então, o limitante de HeldCarp é a relaxação linear dessa formulação matemática do problema do caixeiro emergente. Okay. Sim, faz sentido não ter um melhor, até porque tu poderia fazer um branching bound de limitação do número de nodos polinomial, né? Tu poderia... Daí tu melhoraria o algoritmo e continuaria polinomial. Tu poderia fazer isso aumentando o polinômio quantas vezes tu quisesse. Não, infelizmente não. Porque se tu faz um branching bound, ele limita o número de nodos. Né? O valor atual, depois do término, não necessariamente é a solução ótima desse problema. Né? E assim, talvez, não é um limitante inferior. A relaxação não é? A relaxação é, sim. Mas a relaxação linear, em programa linear, tu não resolve por branching bound. Tu resolve via método simplex, por exemplo. Sim, mas tu poderia, por exemplo, resolver com o método simplex, verificar que tem uma variável dessa fracionária, e tu proibir ela de ser fracionária. Tu tirar essa variável fora e fazer mais 2 LPs embaixo. E mais 4 LPs, mais 8 LPs. Sim. E parar no número polinomial de LPs. Sim, isso dá para fazer, sim. Durante o branching bound, de fato, tu tens um limitante inferior, o melhor limitante inferior de um nó aberto ainda. Né? O menor limitante inferior de um nó aberto. Se tu resolve a raiz, tem uma relaxação linear na raiz, que é um limitante inferior válido. Né? Depois tu abre no branching bound, vai fixar variáveis para 0 e 1, por exemplo, né? E depois esses dois subproblemas, dois nós, têm limitantes inferiores normalmente maiores. Né?
E o menor dos dois é ainda um limitante inferior válido para todo o problema. E assim vai, né? Então, sim, isso sim. Tu pode podar a busca branch and bound e depois melhorar as limitantes. Sim, interessante essa questão. Mas, engraçadamente, engraçadamente, tanto faz. O problema do held carb normalmente é resolvido via métodos de subgradiente e não por método simples, por exemplo. Mas isso é um outro detalhe. Mas então, o último comentário sobre isso aqui. Essa formulação não é a melhor possível. Tem melhores que tem mais restrições aqui. Eu posso colocar mais restrições, ok? De fato, eu tenho que dizer desigualdades válidas, porque essas restrições são redundantes para o programa inteiro aqui, porque o programa inteiro já é uma formulação do problema do caixeiro viajante, mas eles não são redundantes para a relaxação linear. Então, são desigualdades válidas que melhoram a qualidade da relaxação linear e que ainda, junto com essas desigualdades válidas, eu posso resolver a relaxação linear de forma polinomial. Mas aqui a minha resposta não vai ser exaustiva, porque o problema do caixeiro viajante é muito pesquisado. Então, tem muitas desigualdades válidas conhecidas na literatura. Comp inequalities, então, nem sei falar em português, né, para fazer a cabeça, né? Então, eu coloco aqui no chat. Comp inequalities poderia ser exemplo inequalities que eu posso colocar lá. Isso vai melhorar. Eles são separáveis, então eu posso ver quais. Acho que Kombi é colmeia. Provavelmente. Eu obviamente nunca tinha necessidade de usar essa palavra. Então, só para mencionar mas tem uma série, tem 3, 4, 5, provavelmente mais famílias de desigualdades válidas que eu posso jogar lá ainda, que são separáveis em tempo linear e cada vez melhora a relaxação linear. Então, aquela melhor que eu posso fazer em tempo linear, eu poderia dizer. Provavelmente nem conheço todas as famílias, conheço algumas. E a implementação dos métodos é já razoavelmente difícil, de fato. Mas para fins práticos, a limitante de held carb é muito bom, tem implementações bem eficientes para calcular. Bom, aqui então para terminar essa parte aqui, né, o motivo de discutir esse critério de parada é simplesmente eu preciso, porque não sei mais quanto parar. Isso se aplica para tudo que vai na frente, de fato, exceto os métodos construtivos. Né? Então, todas as buscas locais não monótonas têm o problema de definir o critério de parada. De alguma forma, as buscas por recomendação e as demais heurísticas também. Então, tudo que nós falamos aqui vale em geral. Né? Tempo, iterações do tempo sem melhora e, talvez a coisa mais nobre, limitante inferior. Mas aqui precisa um ingrediente mais que um bom limitante inferior. Bom no sentido boa qualidade, maior possível, no caso de minimização, mas rápido também de calcular. E isso, de fato, normalmente é uma investigação à parte. Isso pode ser muito mais difícil ou pelo menos igualmente difícil que projetar uma vizinhança boa de obter limitantes inferiores. Em contrapartida, eu vou ganhar uma garantia de qualidade ao retornar a melhor solução encontrada. E também eu vou, como limitante inferior bom, que também se aplica para soluções parciais, eu ganho a flexibilidade de projetar talvez um método exato também, porque isso normalmente é um pré-requisito para fazer métodos como o branch and bound. Okay? Bom, então acho que isso aqui sobre a critério separada, em geral, nós vamos ver um pouquinho, talvez umas duas observações sobre isso ainda, depois na parte experimental, novamente. Mas eu tenho que dizer que, lamentavelmente ou não, talvez a grande maioria da literatura, se você pega, inclusive
boas pesquisas em termos de conteúdo. Na prática, vocês vão ver que o tempo normalmente é fixo. Também porque isso facilita, obviamente, a comparação. Se o tempo, o número de iterações é fixo aqui. Diferentes comunidades têm ligeiramente diferentes costumes. Alguns exigem mais iterações, mas se eu tenho um número fixo de iterações, é mais comparável nesse sentido, mas eu posso esconder mais em cada iteração. Então, talvez é muito mais lento cada iteração. Se tem um tempo fixo, eu vou ter o problema de comparar diferentes máquinas e arquiteturas. Então, não tem um caminho de ouro aqui para comparar diferentes abordagens. Com isso, então, eu queria dar uma olhada em uma série, de fato, de buscas locais não monótonas. A primeira família aceita só por limite e variantes. Então, aceitação por limite e variantes inclui aceitação por limite, threshold accepting, o grande dilúvio, Great Deluge, viagem de recorde para recorde, record to record travel, aceitação atrasada, algoritmo de demônio e outros aqui. Aqui vocês vejam pela primeira vez uma série de métodos florescendo, basicamente, né? Porque aqui nós estamos entrando bem nesse domínio que eu falei, né? Como esses métodos não vêm com garantia nenhuma, eu posso inventar algum critério, como buscar localmente, mantendo na cabeça que o objetivo é viajar no espaço de busca, encontrar boas soluções e não gastar tempo demais em soluções assim de baixa qualidade, né? Então, todos os métodos tentam manter a busca perto de soluções ótimas e caminhar idealmente do mínimo local para o melhor mínimo local, o mais direto possível. Eles fazem isso por diferentes ideias, né? Que muitas vezes tem pouquíssima fundamentação teórica e simplesmente uma fundamentação experimental, né? Foi testado e se mostrou razoável. Então, esse threshold accepting, Great Deluge vem do Duc. Então, de fato, o Duc Scheuer 90 e o Great Deluge Duc 93. Tem nome flamboyant também, Grande Dilúvio, mas tecnicamente é um método relativamente simples. Os demais também. Grande Maria dá para, pelo menos, digamos, o primeiro parte aqui. Nós vamos olhar aqui. Sobre os demais eu vou ter que comentar um pouquinho mais. Então, os primeiros 5 aqui, aceitação para limite, grande dilúvio, recorde para recorde, demônio, aceitação atrasada, dá para resumir nessa tabela aqui. Então, a estratégia de seleção de todos esses métodos aqui, que denota, né, nesse algoritmo aqui, estratégia de seleção, isso aqui. Como selecionar o vizinho é uma caminhada aleatória. Okay? Então, eu vou pegar um vizinho aleatório. E depois tem uma estratégia de aceitação. A estratégia de aceitação é que se esconde aqui nessa função aceitável. E os métodos diferem basicamente na estratégia de aceitação. Então, uma aceitação por limite. Então, aceita uma solução caso essa expressão aqui está satisfeita. Então, o delta, não sei se eu já introduzia isso ou não, o delta é essa linha, e a diferença da função objetivo. Tá, função objetivo, acho que isso tem aqui na outra página. Aqui tem, ok? Delta é essa linha, e o novo valor da função objetivo menos antigo. Né? Então, se o delta é positivo, piorou. Se o delta é negativo, melhorou. Numa minimização. Né? Acontece sempre a minimização. Então, a diferença da função objetivo. Então, aqui a estratégia de aceitação por limite é se o aumento da função objetivo é menor que uma função W, que pode depender do tempo, mas não precisa, então eu vou aceitar a solução.
não piora mais que algum W em cada iteração. Então, a forma mais simples de fazer isso seria WT igual a W, então uma constante, nesse caso. E o W poderia ser, não sei, 20, digamos, ok? Então, eu vou aceitar qualquer vizinho que está melhor, arbitrariamente, obviamente, isso é bom, ou que está pior até 20. Dessa forma, assim, Q não faria muito sentido, obviamente, porque 20 é um número arbitrário, não aleatório, arbitrário, que eu teria que calibrar. E se eu vou multiplicar, por exemplo, no problema do caixeiro vigente, todas as distâncias por 10, fica tudo igual. E a solução ótima é 10 vezes maior. Mas o meu W de 20, de repente, não faz mais sentido. Eu deveria multiplicar por 10 também. Né? Então, isso obviamente depende da dimensão das distâncias que eu tenho. Né? O WT, em função do tempo, normalmente, então, o iterações, normalmente é para apertar ao longo do tempo. Então, normalmente, se eu usar isso, é uma função monótona, de alguma forma, que começa com um valor razoavelmente relaxado, aceita quase tudo, e depois fica apertando mais, e poderia aproximar até, se eu vou desenhar isso assim, poderia aproximar zero. Então, no momento que passa a ser zero, a busca de aceitação por limite vai ser uma busca local. E vai terminar no mínimo local. Grande dilúvio. Mesma estratégia, mas a aceitação, mesma estratégia de seleção, mas a aceitação só dá um limite para o valor da nova função objetiva. Então, não compara a diferença, mas somente o valor absoluto. E aceita todas as soluções que não ultrapassem um limite. E aqui, normalmente, também, esse limite diminui com o decorrer do tempo. Recorte para recorte, faz a mesma coisa, só compara o valor da melhor solução encontrada com a solução atual. Então, eu vou aceitar isso. Eu vou aceitar uma solução se ela não é muito maior que a melhor solução que eu já conheço. Então, isso é uma coisa dinâmica. Algoritmo de demônio, de fato, tem o mesmo critério aqui, que é a aceitação por limite, então a diferença aqui, mas eu vou ter que explicar mais uma coisinha extra aqui. O demônio vem junto com um certo critério de atualizar essa função objetiva. Né? Então, a ideia é quase um banqueiro. Né? Tem moedas que representam o valor da função objetiva. Então, eu tenho uma certa folga, basicamente, que eu posso piorar, mas cada vez se eu vou piorar aqui, essa folga diminui, e cada vez se eu vou melhorar, essa folga aumenta de novo. Então, isso me deixa um certo limite máximo, isso normalmente é limitado, então também para uma folga máxima. Né? Então, isso pode ser visto como uma conta. Né? Essa conta permite quanto eu posso piorar em cima da solução atual, mas se eu vou piorar, então eu vou pegar dinheiro dessa conta. Se eu vou melhorar, eu vou colocar esse dinheiro para essa conta de novo. E aqui tem uma série de variantes que, de fato, não necessariamente queria entrar, porque isso tem também nomes interessantes, flamboyants, mas pouca teoria. Né? Então, essa ideia de inflação, que o valor diminui nessa metáfora de uma conta ou com valores aleatórios. Né? O ponto aqui de incluir o demônio, que não queria necessariamente discutir demônio particularmente muito, só para mostrar que esse esquema aqui geral de uma busca local monótona
consegue representar muitas buscas locais na literatura de forma fácil. Então, eles diferem na estratégia de seleção, que nesse caso eles nem diferem, é tudo caminhada aleatória, e da estratégia de aceitação. Como eu vou definir ou aceitar uma nova solução melhor. A última aqui, depois acho que eu vou fazer uma pausa, isso de fato é um método interessante, é a chamada aceitação atrasada. Ela aceita uma nova solução se ela está ou melhor, então o delta é negativo, que é óbvio, né? Isso melhorou. Ou se talvez pelo menos melhor que a solução, agora aqui não dá para ler bem, solução S minus K, que a minha notação para a solução K iterações antes da iteração atual. Então, eu não preciso melhorar. Se eu vou melhorar na iteração atual, tudo bem. Se não, eu posso piorar também, mas eu não posso ficar pior que uma solução que eu visitei K iterações antes. Né? Então, eu tenho um ponto fixo que compara essas duas soluções. Bom, então, para terminar essa parte aqui, vou só comentar. Okay. Os métodos diferem na estratégia de aceitação, nesse caso. É simples definir esses critérios. É simples definir mais critérios também. O que decide na prática, de fato, é a efetividade prática. Tem pouquíssima teoria, ou nenhuma, basicamente, que garante que uma coisa funciona melhor que a outra. Então, eu vou ter que selecionar isso empiricamente, ter que fazer testes. Mas notem também, todas as estratégias de aceitação em uma linha no código. Então, é simples de tornar uma aceitação por limite para um recorde para recorde, para uma aceitação atrasada em 5 minutos e fazer experimentos. Ok, com isso. Enfim, então, voltando para isso aqui, então eu tentei nesse esquema que nós temos, talvez voltar para o patch aqui, nesse esquema que temos colocar diferentes formas de buscas locais não monótonas. E aqui, de fato, aqui tem uma pequena tabelinha ainda que define mais, funciona assim, mais detalhadamente como as propostas originais, né, definem a atualização dessa função limite WB, né, a aceitação para limite subtraem delta fixo, aqui, por exemplo, o grande dilúvio em cada aceitação também, né, e o delta, aqui, como eu vou selecionar esse delta, esse é um parâmetro que eu preciso calibrar de alguma forma, que no artigo original aqui tem a sugestão de um pouco menos que 1% do valor médio da diferença entre o valor atual e a solução observada, mas isso não é nada mais que uma heurística aqui, né? Recorde para recorde, normalmente é uma constante, e o algoritmo de Monio nós já discutimos, né? Então é simples de definir várias estratégias, né, como eu falei. O problema é projetar uma heurística sistematicamente que faz uma coisa melhor. E aqui tem uma certa tendência que nós talvez vamos poder falar sobre também, mais para frente, uma tendência de automatizar essa exploração. Porque aqui não tem como fazer muita novidade. Aqui eu poderia definir outras formas de atualizar essa função W, ou eu poderia inventar novos métodos, talvez, mas esse espaço está razoavelmente bem explorado, talvez, né? Então, a melhor contribuição ainda é uma vizinhança melhor para um determinado problema que é específico, uma vizinhança que funciona bem específica ao problema, como 2OPT no caixeiro viajante, e depois o resto é um trabalho experimental de decidir qual método funciona melhor no caso específico. Uma grande subclasse aqui são buscas locais estocásticas. Os métodos
De fato, os métodos, do jeito que eu apresentei, porque eu usei uma distribuição de probabilidade, né? São métodos buscas locais estocásticas já. Então, eles têm essa distribuição de probabilidade, fazem uma amostragem de acordo com essa distribuição de probabilidade, ou seja, cada execução produz uma trajetória diferente, produz um valor diferente. Né? Uma busca local básica também, que funciona razoavelmente bem, que eu queria apresentar rapidamente, que eu chamo aqui a busca local, o que a literatura chama busca local monótona randomizada, que é basicamente um passo atrás, porque é quase uma busca local monótona, né? Então ela pega um vizinho melhor, né? Então Randomized Rate of Improvement, pega um vizinho melhor com probabilidade 1 menos P. Então, de fato, eu deveria começar com o P, então com probabilidade P, pega um vizinho arbitrário, e com a probabilidade 1 menos P, um vizinho que é melhor. Né? Faz com uma busca local, uma busca local monótona randomizada, ela basicamente melhor. Entre os vizinhos que melhoram, pegam aleatoriamente, então assim vai ficar no mínimo local. Mas tem uma certa probabilidade P pegar um vizinho arbitrário, que piora também. E fora disso não tem critério nenhum. Né? É uma caminhada aleatória que tem uma certa probabilidade de fugir de mínimas locais. É uma estratégia simples, mas se vocês lembram os métodos do SAT, o SAT, o GSAT, o VOGSAT, né, que nós discutimos, eles usam táticas similares. Né? Eles pegam uma cláusula não satisfeita, tentam inverter uma variável para satisfazer essa cláusula, talvez selecionem uma variável que dessatisfaz, então que quebra menos outras cláusulas possíveis, e de vez em quando eles selecionam simplesmente uma variável aleatória. Uma estratégia que funciona razoavelmente bem em muitos problemas. Então, essa busca local monótona randomizada poderia ser basicamente um baseline para a comparação de outros métodos. Né? Então, um método mais sofisticado que você projeta. Então, um dos outros métodos, grande dilúvio, ou um dos outros métodos mais para frente, simulator new, por exemplo, deveria ganhar contra essa busca local monótona randomizada. Então, isso é razoavelmente simples. Essa busca local aqui tem uma característica não super surpreendente, mas aqui talvez é simples de introduzir, que ela é o que se chama PAC, Probabilistically Approximately Complete. Isso não quer dizer nada mais que caso eu vou dar um tempo suficiente para esse método aqui, ela vai convergir para a solução ótima. O jeito que isso está expressado aqui é que eu vou definir uma certa probabilidade de encontrar uma solução ótima, caso tiver mais, né? Então uma solução ótima depois de t passos, e o limite, acho que aqui falta uma coisa no texto, então o limite para t para infinito do pt é 1. Então, se t vai para infinito, a probabilidade de encontrar a solução ótima é 1. Então, nesse sentido, essa busca é completa, probabilisticamente completa. A probabilidade converge para 1. Isso simplesmente é uma noção que ocorre na literatura. O fato de ser probabilisticamente aproximadamente completo não é uma grande surpresa, é uma caminhada aleatória qualquer, num espaço conexo, pelo menos, tem a mesma característica. Né? É simplesmente uma amostragem aleatória, tem a mesma característica também. Né? Então, isso talvez é mais uma característica que fica interessante caso ela não é satisfeita. Né? É uma busca que não é probabilisticamente aproximadamente completa. Tem um defeito, talvez mais fundamental. Mas para alguns dos métodos que nós vamos ver, eu não posso garantir isso, porque eles não têm esse elemento aleatório. A razão
basicamente disso acontecer, né? É que nesse caso dessa busca local monótona harmonizada, eu tenho uma certa probabilidade epsilon positiva, que é a distância em número de passos para uma solução ótima fixa qualquer, que essa distância diminui para uma solução ótima fixa e não negativa. Okay? Se essa característica é satisfeita, então a busca é probabilisticamente aproximadamente completa, porque se tem uma probabilidade não zero de me aproximar à solução ótima, e a distância máxima para a solução ótima é finita, então eu tenho uma probabilidade não zero também de chegar nessa solução ótima. E aqui, de fato, na prova aqui tem um argumento, né? Então, você tem uma distância L dessa solução ótima fixa aqui, a probabilidade, então, de chegar lá com L passos, em L passos, é pelo menos epsilon na L. Então, um passo, a probabilidade é epsilon não negativa de me aproximar um passo, então eu preciso me aproximar L vezes em seguida para chegar nessa solução ótima, isso pelo menos epsilon na L, talvez mais. Então, você tem um diâmetro fixo, então uma distância máxima no meio espaço de busca, a probabilidade é pelo menos epsilon aqui. De me aproximar. De fato, acho que isso deveria ser com parêntese, né? Então, com a probabilidade P, eu vou fazer um movimento aleatório, e com a probabilidade epsilon, esse movimento aleatório se aproxima, então eu preciso um P epsilon na delta, é a probabilidade de chegar nessa solução ótima. Depois, se eu vou considerar uma trajetória qualquer dessa busca, então em cada segmento desse comprimento delta tem essa probabilidade aqui. De fato aqui acho que estou fazendo uma confusão aqui. Bom, eu poderia usar P epsilon para essa busca, P epsilon na delta para essa busca BLMR, que eu usei para aqui em cima, mas aqui de fato eu queria só definir um P. Isso que eu estou usando aqui, então P epsilon na delta. Porque isso já pressupõe que tem um epsilon positivo se aproximar da solução. Então, para ver que isso converge para zero infinitamente, é só ver a trajetória. Então, aqui o tempo, o número de iterações, ver segmentos de tamanho delta, que é o diâmetro, e depois em cada segmento de tamanho delta tem uma probabilidade P que é I na menos, pelo menos I na menos delta, de chegar lá. Então, aqui tem uma probabilidade de pelo menos I na menos delta, I na delta, epsilon na delta, de chegar na solução ótima, e aqui epsilon na delta, epsilon na delta, epsilon na delta. Então, a probabilidade de não chegar na solução ótima é 1 menos epsilon na delta, que provavelmente é uma constante muito perto de 1. Mas, então, depois de t sobre delta períodos desse tipo, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, aqui, eu tenho 1 menos epsilon na delta na t sobre delta. Isso simplesmente vai convergir para zero, caso t vai para infinito. De fato, isso é só uma formalização de um argumento extremamente simples. Né? Em resumo, você tem uma probabilidade finita de me aproximar, tem uma probabilidade finita de chegar lá, e acumulando isso sobre muitas tentativas, se t vai para infinito, eu vou ter que ter a probabilidade de chegar na solução ótima vai convergir para 1. Isso pressupõe que o espaço é conexo, que tem um diâmetro máximo finito, que normalmente é, porque é um espaço discreto, finito para uma instância fixa.
Poderia acontecer de tu perder, né, a rota que leva até a solução ótima, né? Digamos, no estado inicial, tu tem uma rota que leva até lá. Só que daí tu vai no outro sentido e as arestas são direcionadas e tu não consegue voltar mais. Sim, nesse sentido, isso seria um espaço que não é conexo, nesse caso, né? É preciso ser conexo no sentido de qualquer solução, eu consigo chegar numa solução ótima. Então, nós chamamos de fracamente otimamente conexo. Mas o argumento aqui na prova, de fato, vai fixar uma solução ótima específica, né? E aqui precisa, para esse argumento funcionar, precisa ser conexo. Mas eu poderia modificar essa prova para funcionar para fracamente otimamente conexo, argumentando que tem uma distância máxima para alguma solução ótima alcançável e assim uma probabilidade não zero de chegar lá. Então, isso que eu falei não seria conexo. Não, isso não seria conexo. É preciso esse fracamente otimamente conexo. Acho que é bom. Eu não vou voltar para a definição que tu consegue alcançar uma solução ótima. Né? E o teu argumento é que o espaço de busca é direcionado. Eu vou basicamente partir um espaço de busca que eu não consigo mais alcançar. Então, de fato, você está aqui, né? É uma solução e aqui tem um caminho, digamos, direto para a solução ótima, mas tu vai para lá. Ok. E aqui não tem volta, por exemplo, né? Ou só vai fazer um triângulo aqui, uma coisa assim, né? Então, a partir de agora, tu vai ficar nessas soluções aqui, mas nenhuma dessas tem uma solução ótima. Então, perdido, né? A probabilidade de chegar numa solução ótima, então, seria zero. Então, isso está excluído aqui na hipótese. Eu preciso dessa É que eu conectividade. pensei primeiro que conexo era só o grafo parecer conexo, por exemplo, aí ele parece conexo. Mas as arestas impedem algumas coisas, né? A direção. Assim, nós discutimos as duas coisas. A maioria dos grafos de vizinhança, então a transição entre as soluções, são não direcionados, ou seja, simétricos. Né? Nesse caso, tanto faz. Né? Só precisa ser simplesmente conexo. Se tu considera coisas dessa forma aqui, direcionado, que tem uma ida, por exemplo, como aqui, né? E não tem volta, né? Tu precisa que o grafo seja fortemente conexo. Sim, eu tinha esquecido esse detalhe quando eu perguntei. Ou, de fato, se decompõe em componentes fortemente conexos, onde cada componente contenha uma solução ótima. Isso seria fracamente otimamente conexo, no caso assimétrico. Outra coisa que eu pensei, em vez de ali em cima, onde tem limite indo para infinito igual a 1, tu botasse, por exemplo, igual a 0,95, a medida de o quão melhor poderia ser qual o T mínimo que precisa ter para alcançar 0,95, né? Ou 0,99, Sim, etc. sim. De fato, sim, isso faz mais sentido. Isso é essa observação que eu já fiz. Então, para fazer de novo, né? O fato de ser probabilisticamente aproximadamente completo não é muito surpreendente. Caso coisa conexa, e tem essa probabilidade não vazia de me aproximar a uma solução ótima, então já é probabilisticamente aproximadamente completo. Então, o segundo comentário então aqui é que essa busca local monótona randomizada, ela faz o que ela faz, mas com uma probabilidade P, ela pega um vizinho arbitrário. Se tem uma heurística qualquer, não sei, que pega uma solução atual e produz uma nova solução e faz isso iterativamente, né? Então repete H, e poderia simplesmente transformar uma outra heurística que faz com probabilidade P um passo aleatório, se não, então com probabilidade 1 menos P faz o que a heurística faz. Né? Isso seria uma transformação simples. E essa nova heurística transformada vai ser probabilisticamente aproximadamente completa, porque ela faz um passo aleatório com uma certa probabilidade, e assim se aproxima com uma certa probabilidade da solução ótima, e assim sobre sequências longas vai chegar lá, caso conexo. Né? Então a conectividade aqui implica. Isso é uma transformação trivial de uma heurística qualquer
para uma heurística probabilisticamente aproximadamente completa. Então, essa noção não é tão forte. E a terceira observação, sim, a tua quantificação aqui, então, o menor t, tal que pt maior ou igual que 0,99, por exemplo, né? Isso seria talvez uma noção melhor, que permite comparar diferentes heurísticas, né? A velocidade com qual elas chegam numa solução com alta probabilidade, numa solução ótima com alta probabilidade. Só que isso é difícil de quantificar. Fora de trivialidades é muito difícil de quantificar, mas seria uma noção que faria mais sentido. Sim. Então, por enquanto, essa noção de PAC é mais uma noção, basicamente, para classificar diferentes métodos. Tem alguns, como busca tabu mais para frente, que não são conhecidamente PAC, mas eles sempre podem ser tornados PAC, então, dessa forma aqui. Bom, então, para resumir essa parte aqui, essa busca local monótona randomizada é menos comum na literatura, acredito. Mas eu acho que é uma boa estratégia também para fins comparativos, porque ela faz uma caminhada aleatória no espaço que melhora e de vez em quando faz um passo aleatório. Então, isso é uma boa baseline para comparações, para métodos melhores. Uma outra forma uma outra forma de formular o critério de aceitação é uma coisa bem conhecida na literatura, o critério de aceitação de Metrópolis, que é a base de Simulated Annealing. Então, nós vamos ver, de fato, em dois passos. Primeiramente, o algoritmo de Metrópolis, que é uma componente do Simulated Annealing, que são os dois Simulated Annealing mais ainda dos anos 70. É uma das heurísticas mais antigas e mais conhecidas. E, de fato, muito usado na literatura também. O critério aqui do Metrópolis é basicamente isso, o 2.3. Então, tem uma certa probabilidade de aceitar, né? Então, essa função que tinha antes, aceitável, a busca local não monótona, isso aqui. Né? Caso, então, melhora, o delta é negativo, sempre acontece de minimização, a probabilidade de acertar é 1, como uma boa busca local deveria fazer. Né? E caso contrário, eu vou acertar com E-delta SS' sobre KT, onde de fato o K normalmente, isso vem da forma dessa distribuição, que é uma distribuição de Boltzmann, que aplicado em sistemas reais tem uma constante de Boltzmann K, para nosso fim, normalmente K igual a 1. Então, eu vou ficar com I-delta sobre T. Né? Os parâmetros SS implícita. Então, delta é a diferença na função objetivo. Caso o delta é negativo, eu estou no primeiro caso. Então, nesse caso, o delta é positivo, ou seja, uma piora. E depois a probabilidade I na menos delta T. Isso depende, então, da temperatura T e depende do delta. Esse é o critério de aceitação de Metrópolis. E com isso eu consigo o algoritmo de Metrópolis. Então, se eu vou voltar para minha... se eu vou voltar para minha tabela, não tenho o algoritmo de Metrópolis. Talvez deveria ter. Então, eu vou colocar aqui, então, qual é o algoritmo de Metrópolis? É uma busca local estocástica que faz uma caminhada aleatória e aceita de acordo com isso aqui. Então, com probabilidade o menor de E na menos delta SS' sobre T e 1. Ou seja, de acordo com o critério 2.3, que é aqui nos dois também.
e notam que, depois a temperatura simulada, o Simulated Annealing, usa Metrópolis como componente. A única diferença entre os dois aqui, que aqui na temperatura simulada, o T, a chamada temperatura, é uma função de T, número de iterações, o tempo, e aqui não. Aqui o T é constante. Essa é a única diferença entre os dois métodos aqui. O motivo, né, do algoritmo Metrópolis, os Metrópolis, o artigo dos Metrópolis, porque tem um casal que é Metrópolis e mais, Metrópolis Teller e alguns a mais, é simulação de sistemas físicos. Né? E aqui entra essa distribuição de Boltzmann, que basicamente é a distribuição de passar para uma certa temperatura ambiental para um estado energético maior. Né? Então, um estado que tem uma energia delta maior, tem exatamente essa probabilidade E na minus delta T de ser assumido como o próximo estado. Né? Então, o sistema com uma certa temperatura ambiental tende a assumir um estado energético menor, mas tem, em função da temperatura, uma certa probabilidade de aumentar a energia também. Então, isso basicamente inspirado por analogia com um sistema com a minimização de energia, no sistema físico. Essa forma da função, então, e na minus delta t, né, para delta igual a 0, isso vai ser e na 0 e 1. E depois, basicamente, e na minus delta com alguma constante, então, isso é uma função exponencial que cai. Né? Então, aqui tem um e na minus delta t. Ou seja, o que maior o delta, o que maior aumento da função objetivo, o que menor a probabilidade é de aceitar essa nova solução, nesse caso. Né? Em termos de busca local, então eu tenho uma solução atual, qualquer, eu vou selecionar um vizinho aleatório e depois ver se o valor da função objetiva melhora, eu vou aceitar. Se piora, depende da piora, qual a probabilidade de aceitação. E caso essa probabilidade seja satisfeita, então com essa probabilidade eu vou aceitar uma solução pior. Mas se a solução é muito pior, a probabilidade vai ser extremamente baixa de ser aceita. Se um pouco pior, então a probabilidade é perto de 1 de ser aceita. Isso é o motivo. Então esse critério tem também, como os demais critérios, tenta manter a qualidade da solução boa. Então ela não aceita uma degeneração da qualidade demais, nesse caso. A influência da temperatura, né, pode ser visto aqui, de fato aqui no teste já tem, né, se a temperatura vai para infinito, nós temos uma caminhada aleatória, se a temperatura vai para 0, nós temos uma busca local. Isso porque se a temperatura vai para infinito, então E na minus delta T, o delta sobre T para infinito se aproxima para 0, então se aproxima para 1, ou seja, se o T cresce, o decaimento dessa função exponencial fica cada vez menor, e para T igual a infinito, no limite T igual a infinito, então aqui T crescente vai aceitar qualquer solução. Que faz sentido fisicamente também, se a temperatura é infinita, o sistema termamente faz o que quer. Na outra direção, então, se T é decrescente, então a aceitação vai ficar cada vez mais difícil, e no limite, então, eu vou pegar uma outra cor, T igual a 0, eu vou aceitar nenhuma solução que está pior. E somente
com probabilidade 1 soluções que têm o valor atual igual ou menor. Então, aqui eu tenho uma busca local monótona. Então, vocês podem ver uma busca metrópolis também como uma busca local, que tem mais um parâmetro, chamado temperatura, T, que funciona quase como um botão. Né? Eu posso pegar o T, a temperatura, e mexer com essa temperatura. Se a temperatura é maior, eu tenho mais caminhada aleatória. Se a temperatura é menor, eu tenho mais busca local monótona. Aí o T é a temperatura que eu posso ajustar. O que fica mais conveniente, o que funciona melhor. O problema com isso é basicamente que é difícil saber qual a temperatura boa exatamente. Então, isso normalmente está embutido dentro da temperatura simulada. E nós já observamos lá na tabela em cima que a diferença da temperatura simulada é que só que a temperatura é uma função do tempo, do número de iterações. E a ideia é, se eu vou ver o tempo aqui, que tem uma temperatura inicial, talvez, que é inicialmente alta, tem uma temperatura final, que é temperatura final, que é mais baixa, e depois eu tenho uma evolução dessa função da temperatura. E isso aqui, então, se chama uma cooling schedule, em inglês, esquema de resfriamento. Então, isso é uma forma de evitar de selecionar uma temperatura fixa, mas em contrapartida eu vou ter que definir a evolução da temperatura ao longo do tempo. Né? Por isso, temperatura simulada, uma forma de resfriamento simulado, né? Eu começo com uma temperatura alta, isso é conhecido, que isso funciona razoavelmente bem em vidros e outros, né? Que eu vou esquentar para uma temperatura alta e depois resfriar lentamente, eu vou conseguir um estado energético baixo. Né? Então, baseado nessa analogia, a temperatura simulada tenta fazer a mesma coisa. Começa com uma temperatura alta, no domínio de uma caminhada aleatória, e depois vai resfriar lentamente, até chegar numa temperatura final que está no domínio de uma busca local, e depois eu vou terminar. Então, isso deveria ser, que chama no domínio de uma caminhada aleatória. Então, suficientemente alta, e a temperatura final deveria ser no domínio de uma busca local. Então, eu vou basicamente otimizar a solução atual que eu tenho, ficar no mínimo local e depois terminar essa busca. O problema na prática, obviamente, é calibrar esses parâmetros ou definir esquema de resfriamento, um cooling schedule, que funciona bem. Porque se eu vou passar tempo demais no domínio de caminhada aleatória, isso não me ajuda. Se eu vou passar tempo demais no domínio de uma busca local, isso também não me ajuda. Então, eu vou ter que definir isso bem. Então, a evolução, basicamente, da qualidade da solução sobre o tempo, normalmente é algo assim, relativamente estocástico, e depois vai para baixo e depois vai convergir. Isso aqui é o domínio da caminhada aleatória. Uma caminhada aleatória vai basicamente oscilar aleatoriamente entre diferentes soluções. Isso é o valor da solução atual, normalmente é a solução encontrada. E aqui no domínio da busca local, eu também vou basicamente ficar no mesmo mínimo local sempre e oscilar um pouquinho nesse mínimo local. E aqui tem uma fase onde a temperatura simulada de fato vai melhorar o valor globalmente visto. Aqui, né? E obviamente, então, se eu vou calibrar a minha busca de forma errada, eu vou gastar muito tempo aqui, que não faço muito progresso, então pouquíssimo tempo lá, e depois muito tempo de novo no domínio da busca local da caminhada aleatória. Então, a arte no simulante da Needing, então, é calibrar esse esquema de resfriamento.
Aqui tem diferentes métodos. O método mais comum é uma programação, um esquema de resfriamento geométrico, que começa com a temperatura inicial e depois multiplica com alfa cada iteração. Então, de fato, isso está errado aqui. Deve ser alfa na T. Então, a temperatura atual é T0, alfa na T. E depois uma série geométrica aqui, né? Que diminui, então, a evolução da temperatura ao longo do tempo tem essa forma aqui, né? T0 vezes alfa, T0 vezes alfa quadrado, etc. T0 vezes alfa na T. Depois T tempos, e depois tem uma temperatura final, como aqui, nesse diagrama aqui em cima, e ao alcançar essa temperatura final, eu vou terminar a solução, ou terminar a busca. Isso é mais simples e mais comum na literatura, mas a dificuldade é que eu vou substituir a calibração de um parâmetro, a saber, a temperatura fixa, talvez, por 2, que vai ser a temperatura inicial, o T0, e a temperatura final, que é difícil também, e a temperatura inicial e final poderia também depender da instância, por exemplo. E notem, por exemplo, como o delta, que está aqui no critério de Metrópolis, o delta depende dos valores da função objetiva. Então, não é invariante sobre, por exemplo, a multiplicação de todas as distâncias num problema de caixeira viajante. Se eu vou multiplicar todas as distâncias por 10, o delta vai ser 10 vezes maior também. Logo, a temperatura vai ter que ser 10 vezes maior também, né? Então, nesse sentido, a seleção ideal da temperatura depende da instância. Por exemplo, não é invariante sobre uma multiplicação, por exemplo, no caixeiro viajante. E aqui, uma temperatura inicial e final fixa, por exemplo, não serve para fazer isso bem. Então, tem outras estratégias de fazer isso. Aqui tem uma que funciona razoavelmente bem, que vem de um artigo do Johnson e outros aqui, né? Que seria basicamente uma sugestão para fazer isso. Então, para selecionar a temperatura inicial, simplesmente gerar uma série de soluções aleatórias, inicialmente, ver a diferença entre a menor e a maior solução e definir o T inicial como essa diferença aqui, né? Então, esse T inicial aqui é suficiente para superar a distância entre a menor solução aleatória encontrada e a maior solução encontrada com probabilidade n a menos 1, ou seja, mais ou menos um terço. Então, essa é uma calibração razoável, e assim, essa seleção da temperatura vai ser também invariante sobre um escalonamento das distâncias, por exemplo. Então, eu faço isso dinamicamente por amostragem. Para a temperatura final, para a parada, eu posso, por exemplo, ver progresso. Então, eu acho que eu tenho isso aqui. Aqui sim, também do mesmo artigo do Johnson e outros, né? Uma percentagem mínima de movimentos que piora. Né? Enquanto tem movimentos que melhoram a situação ainda, então isso talvez seja aceitável, mas eu posso definir alguma percentagem mínima de movimentos que pioram, e se eu vou alcançar isso, eu vou definir que, bom, como todo movimento agora piora, ou seja, não é mais aceito, né? Eu vou definir a busca como terminal. Então, basicamente, eu vou observar
quantos movimentos, quantos vizinhos ficam aceitos ainda, e se isso cai abaixo de uma certa percentagem, eu vou definir a busca como resfriado, como chama isso, frozen, e depois parar. Né? Enfim, eu estou vendo que nós estamos chegando no limite, então para terminar isso, o temporário simulado é uma boa ideia. Isso funciona bom na prática, tem muitas aplicações. Ela também tem certas garantias. Então, tem esse teorema do Hajek aqui que diz que vai convergir assintoticamente com uma solução ótima, que foi uma grande gerou uma grande repercussão quando foi publicado, junto com o simulated annealing, mas no contexto da nossa conversa sobre o probabilistically approximately complete, o probabilisticamente aproximadamente completo, isso não é tão surpreendente que assintoticamente para um tempo infinito isso vai convergir para uma solução ótima. Mas tem essa garantia, só que aqui o esquema de resfriamento, o cooling schedule, é muito mais fraco. Então, isso normalmente não é praticável. Então, tem algumas fracas garantias teóricas. Na prática, é importante calibrar bem a temperatura inicial e final. E depois, é conhecido também que a temperatura simulada precisa um tempo razoavelmente longo, experimentalmente, para obter resultados de boa qualidade. Última observação aqui, que é relativamente importante, que acho que eu pulei aqui, também tem uma certa que se chama temperature length, então o número de iterações com temperatura constante. Então, antes de diminuir a temperatura, cada temperatura é mantida por um certo tempo. Isso é razoavelmente importante também, esse temperature length, L, mais um parâmetro do simulator annealing. Isso normalmente, o motivo, a justificativa teórica é para chegar a um estado de equilíbrio térmico, mas isso é razoavelmente importante na prática também, não diminuir a temperatura rápido demais. Bom, então, eu acho que eu vou terminar com Em isso. vez de fazer a temperatura ficar estática por um tempo, não daria só para fazer ela reduzir mais devagar? Sim, a princípio, de fato, eu não sei se tem se tem algum resultado teórico sobre isso. A princípio, deveria ser equivalente, sim. Mas de fato, eu menciono temperature length, tem inclusive nome, acho que também que vem desse artigo do Johnson Erovan, que é uma estratégia típica em implementações. Né? Então, faz um cooling schedule que define a evolução temporal, mas mantém cada temperatura um certo número de iterações fixo. Mas, sim, eu concordo. Né? A questão do equilíbrio termal, eu poderia conseguir também de reduzir a temperatura mais devagar. O problema talvez é bom, ao invés de fazer esses platôs na temperatura, né, assim, né, eu deveria fazer um cooling schedule muito mais devagar para conseguir a mesma coisa. Né? Então é difícil talvez simular então uma queda brusca da temperatura de vez em quando, para um fator alfa, e manter um certo tempo fixo. Então, se eu faço assim, eu vou ter o mesmo geometric schedule, né? Só com mais iterações. Acho que é assim. Né? Bom, então, a resposta completa é que acredito que sim. Outra coisa, não dá para fazer essa mesma ideia de diminuição com o tempo para aquela questão de explorar muito ou explorar focado. Tipo, tu começa explorando muito, vizinhanças muito longes, daí depois tu começa a fazer as vizinhanças ficar mais próximas com o tempo. Da mesma forma que tu pode aceitar soluções piores por causa do simulated annealing, com o tempo tu passa a aceitar menos soluções piores, poderia aceitar vizinhanças mais largas no começo, depois as vizinhanças forem reduzindo em distância. Posso fazer, eu poderia fazer isso, sim.
E isso tem algum nome? Não do meu conhecimento, nada fixo desse sentido. Sim. Nós vamos discutir a vizinhança variável, mas normalmente isso é uma sequência de vizinhanças fixas, né, que poderia usar uma vizinhança maior e menor, né, mas isso não faz parte do Variable Neighborhood Search, né, busca em vizinhança variável de diminuir a vizinhança sistematicamente. Sim, eu não estava falando no conjunto do número de vizinhos, né, mas na distância deles pro estado que tu tem. Tu começar a focar mais onde tu tá com o tempo. Sim. Mas, bom, isso é só uma questão de terminologia. Se tu tens uma vizinhança fixa, todos os vizinhos têm distância 1, and that's it. Ok? Eu não vou mostrar vizinhos de distância 2, 3, 4, 5. Isso Sim. simplesmente não tem. Né? Todas as buscas locais definem a vizinhança. Se tu quer considerar todos os vizinhos numa certa vizinhança, a distância 5, eu poderia definir uma nova vizinhança que inclui todos. Aqui é uma única vizinhança de novo. Né? Mas eu sei como tu quer fazer isso. Né? Eu poderia simplesmente definir uma única vizinhança parametrizada e depois ter sucessivamente vizinhanças maiores. Sim, isso é possível. Eu não sei se isso faz muito sentido. Bom, eu não conheço se tem um nome fixo para essa estratégia que vai funilar mais ou menos o tamanho da vizinhança. Nós vamos ver também, mas é uma ideia simples também, buscar em grandes vizinhanças. Isso dá para fazer, de vez em quando de forma sistemática. Mas, sim, teria que ver se isso faz sentido. É difícil de chutar. Sim, é que quando eu penso nessas ideias, o melhor momento para perguntar parece quando tá falando de Simulated Annealing, por causa que é quando tá diminuindo. Tem essa ideia de diminuir com o tempo, por isso que eu perguntei agora. Sim. Não, isso faz sentido. Poderia fazer sentido, mas tem que ser formulado, talvez mais detalhadamente, estudado mais detalhadamente. Porque se tu faz uma vizinhança muito grande, isso perde um pouquinho a coisa da busca local. Né? Se tu pega vizinho, por exemplo, tu pega vizinhos até uma distância de 10, né? E aqui tu faz simplesmente uma amostragem num espaço muito maior, um subespaço. Né? Então, isso perde um pouquinho a ideia de uma busca local. Sim. Mas, então, tu vai É que ter de que... certa forma tu começaria pipocando em todo o espaço de buscas e daí com o tempo tu ia focando num lugar. Sim. Não, é possível. Tu pode começar até, se tu pega, por exemplo, problema de SAT, vizinhança K-flip, então vai trocar K-bits, né? Tu pode começar com K igual a N. Então, tu vai de uma solução para uma solução aleatória, um espaço completamente conexo, ou seja, faz amostragem aleatória no espaço. E depois reduz isso, né? Então vai fixar um bit, por exemplo, ou só trocar n-1, ou só trocar n-2, ou n-3, e assim sucessivamente tu vai focar em subespaços de dimensão, não sei, n-k, uma coisa assim. Até só ver trocar um bit só na vizinhança. É possível, sim. Mas tem que ver se a amostragem nesse espaço maior no início paga depois. Né? Ou se não, já é melhor fazer uma busca local direto ou fazer um outro método. Isso é o grande problema. Certo. Obrigado. Good night and good luck.